Valeu. Boa tarde, gente, tudo bem? Bem-vindos ao nosso primeiro GED virtual e hoje eu, monitor de vocês, iremos resolver questões sobre o tema liquidação de sentença. Primeira pergunta que eu faço, vocês têm alguma dúvida em relação à matéria? Sim ou não? Não. Não? Podemos ir para as questões? Uhum. Perfeito. Então, vamos começar. Nós temos aqui a primeira questão que diz o seguinte: a execução para a cobrança de crédito deve se fundar em título líquido, certo e exigível. Se a condenação constante no título judicial depender de novos documentos, deverá haver, primeiramente, a liquidação. A pergunta, aí o detalhe. A liquidação por arbitramento é feita quando? Letra A. A determinação do quanto depender de mero cálculo aritmético. Item B. Determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação. Item C. Para determinar o valor da condenação, houver necessidade de se alegar ou provar fato novo ou entender nenhuma das respostas anteriores. Qual desses itens vocês marcariam e por quê? Ai, não sei. Querem ver no CPC? Vamos olhar o CPC. Tá todo mundo sem áudio, é? Eu não bloqueei ninguém. Acho que o pessoal desabilitou o áudio. Tá me escutando? Tem alguém me escutando? Agora eu tô, mas tu tava mudo antes. Eu botaria, acho que a B ou a D, não sei. Eu não estudei direito ainda. Vamos dar uma olhadinha no que diz aqui o CPC. O artigo 509, ele fala exatamente o seguinte: quando a sentença condenar o pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á a sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor. Aí vem os incisos 1 e 2. O inciso 1, por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes, ou exigido pela natureza do objeto da liquidação, e pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. Agora vamos retornar à nossa questão. Com base na leitura daquele artigo 509, os incisos 1 e 2, qual é a resposta? B. Pera. A ou B? Ou C? Ou D? Não, a B. D de dado? Não? É porque travou. Vamos olhar novamente o artigo. Não é a B, não? B de bola, exatamente. Eu falei faz tempo, homem. É porque eu entendi D de dado, perdão. Que é exatamente o correspondente ao inciso 1 do artigo 509. Não, eu falei a B, eu fiquei na dúvida. Ah. Alguma dúvida, gente, nessa questão? Foi assim, Não. Fácil, mediano, difícil? Foi de boa. De boa. É exatamente isso. Só recapitulando. O procedimento da liquidação de sentença é feito mediante dois procedimentos. O arbitramento, que é exatamente o que está descrito aqui no item B, e o do procedimento comum, que está contido no item C. Basicamente, é assim que funciona a liquidação de sentença. Coloquei lá no áudio de vocês que esses procedimentos podem ser feitos na fase de liquidação, que é a decorrência do sincretismo processual, onde nós temos o processo de conhecimento, ou melhor dizendo, a fase de conhecimento, aí tem a fase intermediária, seguindo da fase de liquidação e depois vem a execução. Nós temos o processo autônomo de liquidação, quando tem aqueles 4 títulos judiciais especiais, que é a sentença penal condenatória, transitada em julgado, a sentença arbitral, a decisão interlocutória
a sentença estrangeira homologada pelo STJ e a decisão interlocutória estrangeira após a concessão do exequatur da carta rogatória, também pelo STJ. Nesse caso, é um processo autônomo de liquidação, cujos valores que, porventura, sejam apurados naquele título específico, se for necessário, passa pelo procedimento da liquidação, que pode ser por arbitramento ou pode ser pelo procedimento comum. Mas, naqueles casos particulares, é utilizado o segundo, que é o procedimento comum. E nós temos o incidente de liquidação, quando nós temos a execução já em curso, seja nas obrigações de entregar coisa, fazer ou não fazer, e essas obrigações, no curso da execução, são convertidas em perdas de danos. Aí, elas passam por um incidente de liquidação. Alguma dúvida? Não, tranquilo. Beleza. Então, vamos agora para a nossa segunda questão. No que respeita à liquidação de sentença, é correto afirmar que, letra A, é julgada por meio de sentença? Letra B, quando realizada por arbitramento, sempre será necessária a perícia. Letra C, o devedor não possui legitimidade para requerê-la. Item D, é cabível para obrigações fungíveis. Item E, o seu resultado nunca pode ser zero. Qual que é que vocês marcariam? Eu acho Eu que eu marcaria marcaria A, mas eu Há não sei. controvérsias, não necessariamente. Bota a depende. B. A B, quando é realizada, sempre será... Não. Sei não. A. Não. Nunca é cabível para obrigações fungíveis? Fungível, que seria algo que pode ser substituído por uma indenização. Isso. Não é o Então, caso. acho que é a D, não? No caso, gente, é o item E. Vixe. Ops! Vamos explicar. O item A está errado porque a decisão da liquidação pode ser feita por decisão interlocutória ou por sentença. No regramento lá do CPC não diz especificamente como é que o juiz vai resolver a liquidação. É tanto que há uma celeuma doutrinária quanto a isso e a forma de recurso que porventura poderá ser interposto. Se o juiz resolver a fase de liquidação por mera decisão interlocutória, o recurso cabível será o agravo de instrumento. Agora, se ele resolver por sentença, o recurso cabível é a apelação. Não há consenso entre os doutrinadores e nem no próprio Poder Judiciário. Algumas vezes é resolvido por decisão interlocutória, outras por sentença. Aí vai depender do caso. O item B está errado somente nessa parte final aqui. No caso, nem sempre vai ser necessária a perícia. A perícia, ela é facultativa. O juiz nomeia o perito se ele quiser. Mas basta que as partes tragam os elementos de prova. No caso, o exequente vai trazer a planilha dele e o executado vai trazer a planilha dele. Só isso já basta. Mas se o juiz ainda tiver dúvida, quiser uma terceira opinião, ele nomeia um perito e faz a prova técnica e, com base nessa prova, ele pode basear a decisão dele. Mas, claro, o que o perito produzir não vincula a decisão do juiz, porque ele é livre para decidir de acordo com o que ele entender melhor. O item C está errado porque a legitimidade para requerer a liquidação é de ambos, tanto do exequente quanto do executado. Do exequente por quê? Porque cabe a ele saber exatamente o valor do crédito para ele poder executar. E do executado por quê? Vai que no curso da liquidação o executado queira exercer o seu direito quanto ao pagamento? Aí, nesse caso, ele quer saber exatamente quanto é o valor devido para que ele possa efetuar o pagamento. Por esse motivo, ambos têm legitimidade para requerer a liquidação. O item D não é obrigação fungível, é obrigação ilíquida. Olha o detalhe aqui. E o item E, o resultado nunca pode ser zero. Ou seja, na liquidação sempre tem que apurar um valor. Não posso dizer, chegar ali e dizer, não tem valor a ser executado. Não pode, porque se o juiz fez a condenação, certamente tem alguma coisa para executar. E a liquidação de dano zero? Hã? E a liquidação de dano zero?
A liquidação de dano zero é exatamente quando o juiz faz assim uma apuração, aí constata que há valores a serem compensados entre o exequente e o executado, aí por esse motivo fica dano zero, porque há compensações entre eles. Aí nesse caso não faz sentido entrar com a execução. É nesse sentido. Então, mas aí... Ah, sim, entendi. Quando eles têm valores entre si a compensar, como se fosse a compensação de dívida que vocês viram lá no direito das obrigações. Mas a liquidação de dano zero já não é a liquidação em si, não? Então, É a o resultado é liquidação, zero. mas só que no curso da liquidação foi apurado o valor, aí o valor apurado tem obrigações entre eles, aí essas obrigações vão ser compensadas, ali mesmo na liquidação, antes mesmo de entrar com a execução. Se constatado que não havia débito algum, zero. Não, eu entendi essa questão da liquidação do dano zero, vou até pegar aqui do Nilson e ver, eu de fato... Me diz onde é, porque eu não achei. Porque a liquidação de dano Essa zero parte já que é fala uma de dano liquidação zero. iniciada, né? Eu também não vi o Nilson falando aqui, não, da liquidação por dano zero. Eu acho que ele deve ter postado em algum vídeo, sei lá, eu posso ver depois. Eu não achei. Mas assim, para a gente não perder tempo, vamos dar continuidade à resolução das questões, depois eu vejo essa parte da liquidação por dano zero. Para Ok. deixar vocês sem resposta, tá bom? Vamos lá. Questão 3. A respeito da liquidação de sentença, do cumprimento de sentença e do processo de execução no âmbito do processo civil, assinale a opção correta. Toda vida que vocês forem fazer questões objetivas, sempre procurem dar uma ênfase no comando da questão. Opção correta, opção errada, para vocês não errarem na hora de marcar o gabarito. Vamos nós. Item A. A coisa julgada, oriunda da ação coletiva de conhecimento, ajuizada por sindicato de servidores, abarca todos os servidores da categoria, tornando-os partes legítimas para propor a execução individual da sentença, desde que comprovada a filiação. O que é que vocês acham desse item? Está correto? Está incorreto? Por quê? Tá errado na parte que abarca todos os servidores, é? Não, se é exatamente uma ação coletiva, necessariamente vai abarcar todo mundo. Só que, veja bem, essa ação foi interposta pelo sindicato. Se a decisão abrange todos os servidores, faz sentido exigir grau de filiação ao sindicato? O que é que vocês acham? Ah, o quê do sindicato? É assim, foi uma ação coletiva que foi interposta por um sindicato de uma determinada categoria, para pleitear direito de todos os servidores, independentemente deles estarem ou não filiados. O erro está aqui porque, como é uma ação coletiva que abrange, como é uma ação coletiva que abrange todo mundo, independentemente de estar ou não sindicalizado, todos terão legitimidade para ingressar com a execução. Só que aqui é uma ação coletiva, cada qual vai entrar com sua ação individual de execução, partindo daquela sentença coletiva. O erro está aqui na parte final. Não há necessidade de comprovar a filiação para requerer a execução. Se a decisão é válida para todos, independentemente de haver ou não filiação a sindicato, eu posso executar de boa. O erro está aqui na parte final. Alguma jurisprudência, algum dispositivo legal que ampara isso? Não, aqui no caso é entendimento jurisprudencial daqueles enunciados da jornada de direito civil que o Nilson coloca lá nas notinhas de rodapé. Vocês têm que dar uma lida lá também, viu? Para vocês verem como ele tira as questões unificadas daqueles entendimentos também. Alguma dúvida nesse item?
Posso passar para o próximo? Pode. Beleza. Item B. O dinheiro é contemplado pela legislação como garantia preferencial no processo de execução, posicionado em primeiro lugar na ordem legal, de forma que não contraria a lei a penhora via bacenjude, mesmo sem o exaurimento das diligências. O que é que vocês acham desse item? Está correto? O Tá que é incorreto? bacenjude? O bacenjude é um sistema que está à disposição do Poder Judiciário, onde o juiz manda uma ordem diretamente para o presidente do Banco Central para que ele faça uma busca nas contas bancárias do executado para deixar o dinheiro indisponível, para posteriormente pegar e repassar para o exequente. Determina o bloqueio, depois toma esse dinheiro, aí, no caso, nós, o juiz dá a ordem para fazer a expedição do alvará de pagamento. Nós, servidores, fazemos esse alvará de pagamento, a parte recebe o documento e vai no banco e saca o dinheiro. É assim que funciona na prática. Tá correto? Eu acho que tá errado na parte, mesmo sem exaurimento das diligências, porque precisa da diligência, não? Sei lá, dos Por avisos. exemplo, é necessário, primeiramente, eu exaurir todas as medidas executórias para só depois aplicar a penhora via Bacenjude, ou já poderia aplicar o Bacenjude diretamente? Não, tem que usar todas as formas possíveis, né, para atingir o Mas, primeiro. mas, assim, pergunto a vocês, existe uma ordem de prioridade na aplicação das medidas executórias? Sei não. Não existe. O juiz pode se valer de qualquer medida executória desde que devidamente fundamentada. Não há, no CPC, vocês vão ver mais à frente que tem uma ordem de preferência na questão da penhora dos bens, mas não significa dizer que o juiz tem que seguir exatamente aquela ordem. Dependendo do grau de maior satisfação, que é decorrência do princípio da efetividade, ele pode utilizar o último item e utilizar primeiramente. No caso aqui, o bacenjude seria entre a terceira ou quarta medida disponível para aplicação, mas se o juiz der a devida fundamentação, ele pode utilizar primeiramente do bacenjude e depois aplicar as demais medidas executórias sem problema algum. Então, esse é o nosso gabarito. Vamos ver os demais itens. Letra 6. A fase de liquidação de sentença ocorre hoje em processo já existente e julgado, de forma que não haverá outra sentença a ser proferida. O juiz apenas homologará os cálculos ao final, podendo a parte que se sentir prejudicada interpor agravo de instrumento. O que é que vocês acham? Gente... Calma, pensando. Desculpa. De modo que não haverá outra sentença a ser proferida. Acho que isso tem a ver com o que tu Eu falou lá pensei atrás, nisso né? também. Que não será necessariamente uma sentença, pode ser também uma decisão interlocutória. Exatamente. Pode ser uma sentença ou uma decisão interlocutória. O CPC não diz de modo expresso como é que o juiz vai processar, resolver a fase de liquidação. Uma pena, né? Letra D. Como o cumprimento de sentença que condenou a parte à obrigação de pagar a quantia em dinheiro tem o condão de expropriar bens do devedor, caso não seja voluntariamente pago o valor devido, a intimação para que o julgado seja cumprido será na pessoa do devedor. Na pessoa do advogado. Exatamente. Pode ser na pessoa do devedor, pode ser na pessoa do advogado. No caso aqui, o CPC diz expressamente que isso vai ser na pessoa do advogado. Perfeito. Vocês estão estudando. Que bom. Último item. A sentença constitutiva, em face da qual seja interposto recurso recebido apenas no efeito devolutivo, está sujeita à execução provisória, ficando o exequente responsável, comprovada sua culpa, a reparar os danos que o executado tenha sofrido se a decisão for reformada. Tem um pequeno erro.
Ele tem responsabilidade objetiva, no caso? Não, de fato, a responsabilidade é objetiva. Mas, assim, em relação à natureza do recurso, é somente no efeito devolutivo ou também posso fazer a execução quando o recurso for atribuído o efeito suspensivo? Deixa eu explicar o que é o efeito suspensivo e o efeito devolutivo. O efeito suspensivo, quando é interposto um recurso, suspende-se a prática dos demais atos processuais. Não pode nem praticar atos executórios, notadamente penhora, res, sequestro, etc. e tal. No efeito devolutivo, não há essa restrição. Apenas o recurso vai e tem um prazo específico para voltar para o primeiro grau, mas não suspende a prática dos atos executórios. Como aqui na liquidação, em regra, não importa a aplicação de atos de expropriação, ou melhor dizendo, atos executórios contra o executado, que vai ser apurado notadamente é o valor, então, independentemente do recurso ter efeito suspensivo ou devolutivo, eu posso proceder à fase de liquidação da mesma forma. Então, o erro está aqui, ó, apenas no efeito devolutivo. Nos dois efeitos, o suspensivo e no devolutivo. É possível haver a fase de liquidação sem problema algum, porque não vai importar prática de atos executórios nesse momento da liquidação. O que vai ser feito é apenas apuração de valores e nada mais. Alguma dúvida, gente? Não, até agora não. Beleza. Olha, Júnior, você dá aula melhor do que o professor, viu? Que é isso, gente. O professor é Não ótimo. nada que o professor fala. Não falem mal dele, não, porque vai ficar gravado, viu? Vai? Tá gravando. Oi, Júnior. Vamos. Júlia aqui. Ah, eu amo o professor. Mas sinto muito. Vamos nós, gente. Júnior, cheguei agora, viu? Sem problema, mas infelizmente eu tenho que dar continuidade. Ah, tudo bem. Só para tu saber que eu tô aqui. Vamos nós. Quarta questão. Acerca do procedimento de liquidação de sentença, assinale a alternativa correta. Letra A. A liquidação é uma fase do processo de conhecimento que visa conferir a títulos executivos extrajudiciais e líquidos a necessária liquidez. Verdadeiro ou falso? Podem ver então. A boca? Vou aqui brigando. Acho que o erro tá aí nos... E pode ter liquidação em título extrajudicial? De jeito nenhum. Título extrajudicial sempre líquido. Ele disse que extrajudicial não tem, né? Não, o título extrajudicial sempre deve vir líquido. Não há que falar em liquidação de título extrajudicial. Essa é a regra. Tá bom? Então, por esse motivo, o item A está errado. Letra B. Alguma dúvida? Não. Então, o extrajudicial, ele só vale se for líquido. Exatamente. Tem que vir já líquido. Caso contrário, não faz sentido, nem é executado. Aí tem que passar ou pela ação de conhecimento ou pelo rito da ação monitória. Um dos dois. É. Mas sem a devida liquidez, esse título não pode ser executado. E o processo vai ser extinto sem resolução de mérito. Beleza. Letra B. Na liquidação por arbitramento, há necessidade de apuração de valores ante a necessidade de alegar ou provar fato novo, sendo que este está relacionado ao quanto e que já foi objeto de decisão judicial. Não é por... Aqui precisa provar alegar fato novo, é a comum, né? É o procedimento comum. É por procedimento comum. Exatamente, foi trocado. Então está errado também. O item C. Na liquidação pelo procedimento comum,
é necessário que ocorra uma perícia para apuração dos valores devidos, sendo que esta ocorrerá quando a decisão judicial determinar se as partes convencionarem ou a natureza da obrigação ou exigir. Acho que é as... Também está errado, Não é porque necessário. aqui é liquidação por arbitramento e não há, E não há necessidade da necessidade. perícia. A perícia é facultativa. E o último item, a decisão proferida na liquidação é a decisão interlocutória, que serve de complemento ao título judicial, pois lhe atribui valor determinado ou a pura obrigação, convertendo-a em perdas e danos, sendo a referida decisão passível de agravo de instrumento. Essa questão aqui poderia até ensejar uma dúvida, mas assim, se a gente fosse por eliminação, é essa. Até porque, como eu falei para vocês, não existe a forma específica de resolver a fase de liquidação. Ora, ela se dá por decisão interlocutória, ora, ela vai ser resolvida mediante sentença. O que vai determinar a utilização de uma ou outra é o caso concreto, que o juiz entender como sendo mais adequado para aquele processo. E o CPC, infelizmente, não nos traz uma forma de como é decidida a fase de liquidação. Por esse motivo, por eliminação, é a letra D. Alguma dúvida? Não. Que bom. Vocês estão espertos, viu? Estou gostando de ver. Se Deus quiser, eu vou começar a trabalhar com vocês em breve as questões da prova unificada, para a gente treinar Tenha bastante. calma. Tenha Total. calma. Vamos com calma. Quero ver vocês bem afiados nessa prova unificada. Ai, ai. Vamos nós, vai dar certo. Tá afiada é a caneta do Nilson fazendo as provas. Quinta questão. Um dos requisitos de validade da decisão condenatória é a liquidez. Quando ilíquida, uma decisão precisa ser liquidada. Sobre o procedimento da liquidação, assinale a alternativa correta. Letra A. Há casos em que a decisão define todos os elementos da norma jurídica individualizada, mas é necessário fazer cálculos aritméticos de acordo com os parâmetros indicados na própria decisão ou na lei para que se possa aferir em pecúnia o quanto devido. Logo, o conceito de liquidação, segundo o regramento vigente, abrange a elaboração dos cálculos. Verdadeiro ou falso? Eu marcaria essa como correta, mas... Incorreta. Vou mostrar aqui o fundamento. Correta. Mas não sei, teria que ler as outras. Olha aqui o que é que diz o parágrafo 2º do artigo 509. Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento de sentença. Ou seja, não há necessidade de ir para a liquidação. E o fundamento está aqui. Artigo 509, parágrafo 2º. Por isso que está errado. Volta lá para a questão. Item B de bola. A obrigação ilíquida será não apenas aquela relativa à fixação de valor em dinheiro, mas também em qualquer situação em que não exista definição quanto à mensuração da quantidade de coisas, indicação da extensão, volume, medida e, portanto, a grandeza ou ao tamanho daquilo que deva ser prestado ao devedor. Verdadeiro ou falso? Essa aqui eu fui bem criativa. Júnior, Ah, eu não entenderam esse item?
Não, não entendi. É na parte, quando chega mais embaixo. Portanto, a grandeza ou tamanho daquilo que deva ser prestado pelo devedor. Exatamente quando é uma obrigação de fazer, não fazer, ou entregar quantia, ou entregar coisa. Nesse caso, eu tenho que definir todos os parâmetros. O que é para ser feito exatamente? O que é que não é para ser feito? Como é que eu vou cumprir? O que é que eu tenho que entregar? Tenho que definir todas as características da coisa, notadamente aqui no caso, na obrigação de entregar coisa. Eu tenho que definir volume, peso, etc. e tal, tudo isso. Caso contrário, eu vou ter que especificar, e aqui é uma hipótese que é cabível também na liquidação. Lembrando que a liquidação não é somente valor, pode ser definição da atribuição da coisa para ela poder ser entregue posteriormente. É cabível perfeitamente na liquidação também. Então, esse item B é o nosso gabarito. Também está lá naqueles enunciados das jornadas de direito civil, nas notinhas de rodapé do livro do Nilson. Vamos ao item C. Quando o Código de Processo Civil menciona o termo liquidação de sentença, significa dizer que o termo sentença é utilizado em sentido restrito, ou seja, para indicar apenas aquele pronunciamento judicial com conteúdo decisório transitado em julgado. Verdadeiro ou falso? Falso, né? Não é em sentido estrito. Ou seja, liquidação somente sentença transitada em julgado. Tá correto? Eu posso fazer uma liquidação de uma decisão interlocutória e executar posteriormente? Lembrem do cumprimento provisório. Pode. Pode. Então, seguindo o entendimento do cumprimento provisório de sentença, decisão interlocutória também é passível de liquidação de sentença. Não é somente a sentença em sentido estrito. Em sentido amplo, no caso. O item D. Não é possível falar em liquidação de título extrajudicial, já que a liquidez, ao lado da certeza e da exigibilidade, são atributos indispensáveis para que tais títulos possam permitir um processo de execução. Por esse motivo, também não será admitida liquidação em processo de execução de título executivo extrajudicial, devendo-se sempre respeitar o princípio da primazia da tutela específica. Essa foi bem esperta. Eu até achei que fosse a certa. O que é que tá errado nela aí? É exatamente aquele terceiro caso que eu falei. Nós temos uma execução em curso, seja numa obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa. Lembrando que essa obrigação pode ser por um título judicial ou extrajudicial, não importa. Aí, no curso da execução, essa tipo de obrigação é convertida em perdas e danos. Eu não tenho que apurar o valor devido? Então, tem que passar pela liquidação. Apesar de ser de uma execução de título extrajudicial, é cabível a liquidação. Aqui é um incidente de liquidação, não é a fase sincrética da liquidação, não é o processo autônomo da liquidação, é o incidente processual de liquidação. Falei para vocês lá no vídeo. Júnior, me explica o erro do item A, que eu ainda não entendi. Como é? Por que o item A está errado? Eu ainda não entendi. Deixa eu ver aqui. Exatamente por conta do artigo 509, parágrafo 2º. Vamos ler ele novamente, para você entender. Quando a sentença condenar o pagamento de quantia líquida, proceder-se-á à liquidação, a requerimento do credor ou do devedor. Vamos para o normativo que eu quero que você veja. Parágrafo 2º. Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá, desde logo, promover, desde logo, o cumprimento de sentença. Agora vamos voltar para o item. Aqui ele está dizendo exatamente o contrário, que a apuração do cálculo é outro procedimento da liquidação. Se fosse no CPC anterior, o de 73, realmente
a apuração do cálculo era a terceira etapa da liquidação, seguida do arbitramento e do procedimento comum. Como agora estamos na vigência do CPC 2015, meros cálculos aritméticos não retira a liquidez da sentença. Faço a atualização, as devidos ajustes com as correções monetárias e em seguida já parto para a execução, nas obrigações de pagar a quantia. Mas não é isso que a última frase está falando? Logo, o conceito de liquidação, segundo o regramento vigente, abrange a elaboração dos cálculos. É porque ele está remetendo à ideia, aqui, ó, necessário fazer cálculos aritméticos. Ele está linkando uma coisa com a outra. Aí, por esse motivo, está invalidando o item. Tá vendo? De fato, a liquidação é para a apuração do cálculo, mas é quando for algo assim que não é possível determinar assim de imediato. Se for mera atualização monetária, faço a correção e já passo para a execução. Se for algo mais difícil de ser calculado, aí nesse caso tem que ir para a liquidação. Tá bom, beleza. Podemos ir para a próxima? Eita, gente, essa é massa. Prestem bastante atenção, pelo amor de Deus, que essa aqui é cheia de detalhes. Assinale, verdadeiro ou falso, as seguintes afirmações sobre o tema da liquidação de sentença, segundo o disposto no CPC 2015. Não é o de 73. Aqui tem mesclas, tem resquícios do CPC anterior, portanto, prestem bastante atenção. Primeiro item. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á a sua liquidação a requerimento do credor ou do devedor, por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação, ou pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. Está correto? Ou incorreto? Pode ler. É falso porque o pagamento da quantia é em líquida? É aí? Não. Gente, aqui nesse item não está nada errado. Está tudo corretíssimo. Quando a sentença condenar o pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á a sua liquidação. Exatamente. A não ser o valor, eu tenho que apurar. Então, eu vou para a liquidação. E aqui ele fala dos dois procedimentos da liquidação. O arbitramento, a requerimento do credor, do devedor, por arbitramento, os três requisitos do arbitramento, determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza da objeto da liquidação. Está correto. Ou pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. E se voltasse aqui ainda, dando continuidade, mediante a elaboração de cálculos, aí o item estaria errado. Mas esse item está correto, não tem nada errado. Certo? Alguma dúvida? Não. Vamos nós. Item 2, por assim dizer. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo máximo de 15 dias e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se no que couber o procedimento da prova pericial. Dá uma dica. E aí, verdadeiro ou falso? Acho que o prazo, né? Aham. O CPC fala em prazo lá no artigo 509? Eu tô lendo agora, diz que Uhum, o prazo pode ler. vai ser fixado. No prazo que fixar. Então, é errado. Não é no prazo de 15 dias, é no prazo que o juiz indicar. É só esse o erro. No CPC anterior, é exatamente o regramento de 15 dias. Atualmente, o juiz é que decide o prazo. Podemos ir para o próximo? Ok. Próximo. A liquidação poderá ser realizada na pendência de recurso,
processando-se em autos apartados no juízo de origem, cumprindo ao liquidante instruir o pedido com cópias das peças processuais pertinentes. Vamos imaginar a situação prática, gente. Foi proferida a sentença de mérito, aí só que uma parte, ela está ilíquida. Só que o executado entrou com recurso de apelação. É possível haver liquidação ou a liquidação é suspensa e só vai ser processada a liquidação quando volta o recurso julgado lá do Tribunal de Justiça? O que é que vocês acham? Eu acho que pode haver sim. Pode, né? Vamos dar uma lida aqui no CPC. Olha aqui o artigo 512. A liquidação poderá ser realizada na pendência de recurso. Pode ser efeito suspensivo ou efeito devolutivo, não importa. Processando-se em autos apartados no juízo de origem, cumprindo ao liquidante instruir o pedido com cópias das peças processuais pertinentes. Então, é exatamente que funciona. Se tiver recurso de apelação, esse recurso necessariamente tem que ser apreciado. Aí o processo ele sobe para a segunda instância. Só que se quiser dar início à liquidação, é possível. Só que vai ter que formar um novo caderno processual que necessariamente será processado aqui na primeira instância. Um outro cuidado que eu peço para vocês tomarem bastante cuidado, que nas provas objetivas podem aparecer os seguintes termos: juízo ad quem e juízo a quo. São termos latinos, mas basicamente é fácil entender. O juízo a quo é o juízo do primeiro grau. E o juízo ad quem é o juízo de segundo grau. É só frescalhada do Poder Judiciário. É tanto que nas decisões eles botam juiz a quo, juiz ad quem, etc. e tal. Mas, para efeitos práticos, é isso. Então, voltando para a nossa questão, aqui está verdadeiro. E o último item, na sentença, quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, não é lícito ao credor promover simultaneamente a execução daquela e a liquidação desta. O que é que vocês acham? Falso. Tá falso. Vou mostrar para vocês. Aqui, o parágrafo 1º do 519. Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela, que é a parte líquida. A parte líquida já segue para a execução. E a parte líquida em autos apartados. É assim que funciona. Há um desmembramento. A parte líquida eu já sigo para a execução. E a parte líquida vai ser feito um processo apenso, só para evitar confusão na hora de fazer os expedientes, na hora do juiz apreciar as coisas, para não haver confusão. Aí, por esse motivo, o CPC permite fazer esse desmembramento. Quando for decidida a liquidação, a decisão final é juntada no processo principal e segue com a execução. Estão entendidos? Ok. Então, aqui está falso. E o nosso gabarito, qual é? Letra E. É. Vocês estão vendo, ó, nessas questões de marcar, a grande maioria é letra pura da lei. Então, por isso que eu friso. Leiam o CPC, façam as devidas marcações. Certo? Estamos acabando, gente. Faltam só apenas 2 questões, que eu sei que vocês têm outras videoaulas para acompanhar. Vamos nós. Acerca do momento adequado para o requerimento da liquidação de sentença, assinale a alternativa correta. Sempre fazendo a marcação para vocês não errarem na hora de marcar o gabarito de um grande dia. Letra A. Não é necessário
aguardar o trânsito em julgado da decisão para só então promover a sua liquidação. O CPC 2015 admite a liquidação de sentença na pendência de recurso, uma espécie de liquidação provisória, desde que o recurso não tenha efeito suspensivo. Isso é aquele negócio de aberbação, que tem que... Não tem nada a ver. É aquele regramento que é possível fazer o processamento da liquidação, ainda que tenha recurso de apelação pendente de apreciação do segundo grau, independentemente dele ter efeito suspensivo ou efeito devolutivo. Eu vou poder processar a liquidação da mesma forma. Justificado porque a liquidação não importa a prática de atos executórios contra o executado. Por esse motivo, é que é permitido. Independentemente de o recurso ter efeito suspensivo ou devolutivo. Ou os dois. Mas tem que esperar, né? Não Necessariamente. O recurso de apelação vai ser processado lá na segunda instância e eu posso aqui no primeiro grau fazer a liquidação. Quando a decisão voltar, aí já posso começar a execução e eu já vou estar com o valor apurado. Se houver alguma modificação, é só fazer um mero ajuste, uma mera atualização, trocar um indexador, não sei dizer ao certo, porque pode acontecer em situações, e posteriormente é só seguir com a execução normal, já com valor apurado. Certo? Então, esse item A está falso. Item B. O requerimento da liquidação de sentença na pendência de recurso é incidente processual que possui autos próprios, a serem processados pelo juízo ad quem, cabendo ao liquidante selecionar as peças que reputar pertinentes. Acabei de falar para vocês isso aqui, ó. O ad quem é o de primeira... Não, o ad quem é o de segunda instância. O a quo é o de primeira instância. Certo? Só por causa dessa palavrinha aqui em latim. Invalidou a questão. Letra C. A decisão que resolve antecipada e parcialmente o mérito pode reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida. Sendo ilíquida, a parte pode requerer a sua liquidação imediata, mediante caução, ainda que haja recurso contra essa interposto, devendo a liquidação ser processada nos mesmos autos. Pergunto a vocês. Nos artigos do CPC 2015, vou até colocar aqui para vocês visualizarem, dêem uma lida. Ele fala alguma coisa em prestação de caução? Dêem uma lida aí e me respondam. Não. Não fala de caução. O que é a caução? A caução, gente, é uma garantia e esse instituto é aplicado apenas no cumprimento provisório de sentença. Por quê? Porque a caução visa possivelmente ressarcir o executado contra eventuais danos que, porventura, esse executado possa sofrer caso a decisão que está sendo executada venha a ser desconstituída. Aí, nesse caso, é para efeitos de ressarcimento de danos mesmo, essa caução. A finalidade dela é essa. A regra no cumprimento provisório de sentença é que o exequente tem que fornecer essa caução, o valor tem que ser correspondente ao da execução, pode ser em dinheiro, pode ser em um bem com valor equivalente. Excepcionalmente, o exequente é dispensado do fornecimento dessa caução, notadamente nas obrigações de natureza alimentar, aí nesse caso é dispensável a caução, ou ainda quando a parte for hipossuficiente, notadamente aqueles que tiveram deferido o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, porque realmente são hipossuficientes, eles não têm como dar a caução. Aí, por esse motivo, o CPC dispensa também. Mas, assim, o próprio CPC dá a exceção, mas dá a exceção da exceção, que em certos momentos, mesmo que estejam abrangidos nessas possibilidades, caso a execução venha a trazer prejuízo de difícil reparação para o executado,
mesmo que esse pessoal esteja abrangido no regramento excepcional, ou eles dão a caução, ou então vão ter que esperar a decisão transitar em julgado para poder executar. Uma pena, né? Mas... Alguma dúvida? Não. E o último item, consoante o STJ, é possível haver a prescrição da pretensão à liquidação, quando, entre o trânsito em julgado da decisão liquidanda e a deflagração da atividade liquidatória, há interstício de tempo igual ou superior ao prazo de prescrição para o exercício da pretensão cognitiva. Eita, gente, essa tu pegou pesado. Entenderam? Deixa eu ler novamente. Podem ler, Espera fiquem aí. à vontade. Porque essa aí é realmente complicada. Mas eu vou já explicar. Pretensão. Sei não, sei. Vamos lá, gente. Vou tratar esse item como sendo a fase de liquidação que vocês vão conseguir entender melhor, certo? Como é que é a fase de liquidação? É decorrente do processo sincrético. Vocês certamente lembram daquela figura que eu desenhei, né? Que tem a fase de conhecimento, a fase intermediária, a liquidação, e em seguida da fase de execução. Vamos supor que a sentença transitou em julgado. Vamos entrar num cumprimento definitivo de sentença para simplificar o nosso raciocínio. Só que a liquidação, ela pode ser feita de ofício pelo magistrado ou tem que, obrigatoriamente, alguém fazer o requerimento para que haja liquidação? O que é que vocês acham? Esse foi um requerimento. Tem que ser. Só que vamos imaginar o seguinte: o exequente, ele demora 6 anos para fazer o requerimento da liquidação. Aí, nesse caso, é possível aplicar o instituto da prescrição? Eu acho que sim, porque a prescrição começou a correr a partir do momento que a decisão foi emitida, né? Vamos dizer assim. É porque, assim, a execução de dívidas, de acordo com o Código Civil, o prazo prescricional é de 5 anos. E, de acordo com o Código Civil, ele só pode ser interrompido uma única vez. Quando eu entro com a ação judicial, a partir do momento que eu entro com a ação judicial, que é a fase de conhecimento, a interrupção do prazo prescricional. Nas obrigações de pagar quantia, assim que a sentença é julgada, transitada em julgado, volta a correr o prazo prescricional contra o exequente. Aí, nesse caso, ele tem que entrar imediatamente com o cumprimento de sentença, com a execução, ou então já requerer a liquidação. Se ele demorar muito tempo, embora não vá correr contra ele a prescrição da pretensão executória, mas, de acordo com o entendimento do STJ, vai ocorrer a prescrição da pretensão liquidatória, ou seja, vai ser prejudicado do mesmo jeito, só mudou o nome. Então, esse é o entendimento jurisprudencial que está em algum dos julgados lá do STJ, e eu acredito que o Nilson colocou isso nas notinhas de rodapé dele. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem maiores esclarecimentos, perguntem a ele que eles explicam melhor. Pergunta assim: professor, o senhor poderia nos explicar um pouquinho melhor da questão da prescrição da pretensão liquidatória? Ele vai entender e vai dizer para vocês bem direitinho. Mas é basicamente esse o entendimento do STJ. Se o exequente... Não é uma súmula, né? Não é súmula, é um julgado do STJ. Se o STJ, ele demora... de acordo com o STJ, se o exequente demora muito tempo para requerer a liquidação, ele vai ser afetado pelo instituto da prescrição. Não a prescrição da pretensão executória, mas a prescrição da pretensão liquidatória. Ou seja, não vai mais poder requerer a liquidação. E o direito dele vai morrer ali mesmo. De acordo com o STJ, tá? Show. Alguma dúvida? Não. E ao nosso grande final. Nossa última questão. Eu disse que ia ser bem breve. Vamos nós. A matéria de mérito da ação autônoma de liquidação ou da fase de liquidação cinge-se ao elemento que falta para completar
a norma jurídica individualizada, estabelecida na sentença liquidanda. Sentença liquidanda é aquela sentença objeto da liquidação. Sobre a cognição na liquidação de sentença, é correto afirmar. Vamos nós. Letra A. A participação em contraditório dos sujeitos processuais é indispensável no procedimento de liquidação, devendo o sujeito passivo ser cientificado da pretensão do liquidante, sendo a este último permitido discutir questões processuais, ainda que haja comprometimento ou incompatibilidade com o estabelecimento na decisão objeto da liquidação. Ufa, cansei só de ler. Imagine vocês. E aí, meus amigos, é verdadeiro ou é falso? Eu acho que é falso. Tem até um inciso que fala que é proibido, né? Passou já, viu? Da LIDE. Aham. Exatamente aqui, ó. Não pode modificar, não pode alterar a sentença. O que vai ser discutido é apenas valor. E o juiz não tem essa atribuição de modificar o seu julgado, uma vez já decidido. Só quem pode reformar, no caso, aqui nessa situação específica, é o Tribunal de Justiça, mas isso se as partes ingressarem com os respectivos recursos de apelação e contrarrazões, ou somente o recurso de apelação. Letra B de bola. O sujeito passivo poderá alegar eventual ilegitimidade ativa nos casos em que o liquidante não é aquele apontado como credor no título judicial ou mesmo a inadequação do procedimento de liquidação, sendo a ele vedado antecipar matérias dedutíveis na impugnação, cumprimento de sentença, a exemplo de pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição. E aí? Eu sei que vocês ainda não viram as defesas que podem ser apresentadas na impugnação, mas em breve vocês verão. Uma delas está aqui, que é exatamente pagamento, novação, compensação, transação, prescrição. São situações que impactam diretamente na dívida. E a depender do grau de impacto, pode comprometer o próprio título executivo. E isso geralmente é alegado na impugnação do executado. Na fase de liquidação, o executado ele pode antecipar a matéria de defesa, sim ou não? Acho que não. Por quê? Se é algo que vai comprometer a própria execução, não faria sentido, não, é antecipar essa matéria de defesa? Não, na liquidação eu dizer, juiz, ó, essa dívida aqui está prescrita. Para que vai fazer a liquidação? Pode extinguir logo. Não faz sentido, não? Ou necessariamente tem que passar pela liquidação, para depois ir para a execução, para o executado dizer, ó, juiz, está prescrito. Aí ele apresenta na impugnação e o juiz analisa. Lembre da questão da economia processual, meus caros. É possível sim. Então, nesse caso, é possível haver antecipação de algumas matérias de defesa da fase de impugnação ao cumprimento de sentença aqui na liquidação, desde que isso vá, porventura, extinguir a própria obrigação. Aí não faz sentido gastar recurso, material, tudo e tal, para fazer uma liquidação, para apurar um valor, para depois o exequente entrar com execução, para depois ela ser derrubada. Se já pode ser derrubada ali mesmo. Não faz sentido. Então, não é vedado. É permitido ele antecipar algumas matérias de defesa na liquidação. Lembra da liquidação do procedimento comum? Hein? Muito comum na liquidação pelo procedimento comum. Júnior, qual é o artigo que fala sobre isso? Ó, no caso é o 511. Ó. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a intimação do requerido na pessoa do seu advogado ou da sociedade de advogados a quem estiver vinculado, para, querendo apresentar contestação no prazo de 15 dias, observando-se a seguir no que couber no livro 1 da parte especial desse código, que é exatamente a antecipação das matérias de defesa que vocês vão ver lá na impugnação. Então, é permitido ele trazer, antecipar matérias de defesa na liquidação, sem problema algum, aqui no 511. Beleza.
Item C de casa. É possível o acolhimento da defesa apresentada contra o pedido liquidatório, enseje a extinção da liquidação com ou sem exame de mérito. Por encerrar uma etapa cognitiva do procedimento, o juiz proferirá a decisão interlocutória, sendo esta passiva de impugnação por meio do agravo de instrumento. Podem ler com calma. Valeu, Júnior, muito obrigado, gostei da aula. Vou sair. Tá bom, tchau, tchau. Então, gente, vou ajudá-los. Vamos analisar o item novamente. É possível que o acolhimento da defesa apresentada contra o pedido liquidatório enseje a liquidação com ou sem exame do mérito. O X da questão está aqui. Vou até marcar em negrito. Por encerrar, desculpa o erro de ortografia, uma etapa cognitiva do procedimento, o juiz proferirá a decisão interlocutória, sendo esta passiva de impugnação por meio do agravo de instrumento. O que é que esse item está dizendo, meus amigos? Há uma possibilidade da fase de liquidação ser extinta sem resolução de mérito. Faz sentido a extinção com ou sem resolução de mérito ser resolvida por uma decisão interlocutória? Ou necessariamente vai ser por sentença? O X da questão está aqui, ó. Não. Pedido liquidatório, que há uma possibilidade de ser extinto, com ou sem exame de mérito. O que é que enseja a extinção de um processo com ou sem resolução de mérito? É decisão interlocutória? Sim ou não? Ou é uma sentença? Sentença, né? Exatamente. E é exatamente o que esse item não está dizendo. Ele está dizendo que a extinção da liquidação com ou sem resolução de mérito é feita por uma decisão interlocutória que é passível de um agravo de instrumento. Não é. Aqui, nesse caso, vai ser uma sentença. É uma daquelas situações específicas em que o juiz determina. Vai ser decisão interlocutória ou vai ser sentença? Nesse caso aqui, vai ser sentença. Nos demais casos, pode ser por decisão interlocutória, sem problema algum. Estamos Beleza. entendidos? Então, por esse motivo, esse item C também está falso. E o último item, não se pode discutir novamente as questões resolvidas na decisão liquidando. Tampouco se pode modificar o seu conteúdo, sob pena de ofensa ao efeito positivo da coisa julgada ou de reconhecimento de litispendência, caso em que a decisão liquidanda ainda esteja sendo discutida em recurso. Silêncio mortal nesta videosala. Podem ler com calma, gente. Meu Deus.
Eu acho que pode modificar o conteúdo, né? Na liquidação, eu posso decisão. modificar a sentença? Não, mas não é o que tu falou anteriormente, porque o executado ele vai apresentar a defesa. Não, isso aí isso aí não é modificação, é antecipação dos efeitos da decisão que pode culminar na extinção. Eu não estou modificando, eu estou extinguindo. Uma coisa é modificar, outra coisa é extinguir. Pelo artigo 511 que a gente leu, é possível, sim, o executado antecipar matérias de defesa que, porventura, só iriam ser apresentadas na impugnação ou cumprimento de sentença, aqui na impugnação. O juiz ele não vai poder modificar, alterar a sentença. Mas se, porventura, o executado na defesa, no caso do procedimento comum, ele trouxer um argumento de defesa, no caso, uma prescrição, uma novação, um pagamento, uma compensação, aí, nesse caso, é possível, sim, alterar a sentença ou mesmo extinguir. Porque esses institutos aqui que a gente leu, eles liquidam a obrigação, extinguem o processo, porque já resolveu o mérito do processo de execução. A execução não é a aplicação de atos executórios para a efetivação da obrigação. Um pagamento, já houve efetivação. Uma novação, com a substituição de uma dívida para o outro. Não faz sentido executar uma dívida que foi transformada em outra. Na compensação, houve compensação de dívida, como se fosse um pagamento. Uma transação, as partes transacionaram, ou seja, houve uma remissão e a prescrição. Perdeu o direito de cobrar. Então, nesse caso, não é modificação, mas sim a extinção mesmo do direito do exequente. Aqui no caso, vamos olhar o item. Não se pode discutir novamente questões resolvidas na decisão liquidanda, ou seja, se foi debatido lá no processo de conhecimento, não pode ser novamente discutido, porque operou-se o instituto da preclusão temporal. Tampouco se pode modificar o seu conteúdo, ou seja, o juiz na liquidação, ele cometeu um equívoco e disse, não, eu vou alterar aqui na liquidação, ele não vai poder fazer isso de jeito nenhum. Sob pena de ofensa ao efeito positivo da coisa julgada, exatamente. Principalmente quando a sentença já estiver transitada em julgado, ele não vai poder modificar mais. E se ele fizer essa modificação, operar-se ao Instituto da Litispendência, principalmente se já tiver um recurso de apelação tramitando lá perante o Tribunal de Justiça. Aí opera-se a litispendência. Vale, meu Deus. Não é aqui não, viu? Então, por esse motivo, o nosso gabarito é a letra D de dado. Essa aqui é a questão nível hardcore. É a mais complexa que eu achei. Bem horrível. Bem horrível mesmo. Agora eu não entendi, vou ficar lendo várias vezes. E aí, gente, ficou alguma dúvida pendente, né, em algum ponto específico da liquidação? Vocês querem tecer algum comentário, perguntar alguma coisa? Ou podemos ir partir? Júnior, a sétima qual foi o livro? Vamos olhar aqui. Letra D, consoante o entendimento do STJ quanto à questão da prescrição da pretensão liquidatória. Esse é o entendimento do STJ, é um dos julgados lá deles. Ok. Algo mais? Não, obrigado. Valeu. Então é isso, meus amigos. Ficamos por aqui. Foi um prazer tê-los comigo junto nesses GED. E até a próxima. Muito obrigado. E qualquer coisa, estou às ordens. Valeu, Júnior.